Arthur é um rei cruel que domina o mundo com punhos de ferro. Durante sua subida ao poder, ele eliminou inimigos sem piedade, arrasou cidades com explosivos e cometeu diversas atrocidades para manter seu domínio. Em um momento de reflexão, tomado por remorso, ele sofre um ataque cardíaco e morre. Enquanto sua alma desce para o abismo, uma voz misteriosa lhe oferece uma nova chance de vida, desde que ele não a desperdice. Arthur então desperta e vê diante de si Reynold, seu pai, e Alice, sua mãe. Mesmo sem esperar que um bebê possa entender, seus pais estão radiantes com seu nascimento. Arthur percebe que renasceu de fato, embora seja difícil aceitar estar preso em um corpo tão pequeno. Ele sente-se feliz, mas também desconfortável com sua nova forma. Surpreso, Arthur jamais tinha visto tamanho poder, nem mesmo quando foi rei. Reynold, orgulhoso, espera reconhecimento da família, mas acaba distraído e é atingido na cabeça por uma pedra que cai. Alice já suspeitava que algo assim iria acontecer. Ela o cura rapidamente com magia e o aconselha a ser mais cauteloso ao exibir suas habilidades. Embora Reynold às vezes seja impulsivo, seus golpes são mortais. Na caça, derruba um javali selvagem com um único soco, ajudando os companheiros. Ao voltar da caçada, Reynold tenta abraçar Arthur, mas percebe que está coberto de sangue e precisa se limpar. Arthur tira 2 lições disso. O mundo é perigoso e as pessoas geralmente precisam de armas para se proteger. Além disso, se quiser viver sem amarras, terá que aprender a lutar. Quando Reynold retorna, Alice anuncia que é hora de colocar Arthur para dormir. Normalmente isso o irritaria, mas dessa vez ele gosta. Na vida passada, raramente conseguia descansar tranquilo, sempre sob risco de ser assassinado. Mesmo sendo invencível, a constante ameaça o exauria. Passam-se meses até seus membros frágeis ganharem força para que ele possa se movimentar sozinho. A primeira coisa que faz é procurar um espelho. Seus pais acham engraçado seu fascínio pelo reflexo, mas Arthur está apenas absorvendo sua nova condição. Agora que consegue andar, quando Alice o coloca para dormir, ele coloca seu plano em prática. Assim que ela sai, ele abre os olhos, joga o cobertor para fora do berço e foge. Enquanto Alice lava a louça, ele rasteja pelo chão. Tão focada, ela não percebe Arthur atravessando a casa. Ele chega à biblioteca e pega um livro, ansioso para aprender mais sobre o mundo onde nasceu. Descobre que o continente se chama Dikin, dividido em 3 reinos. Caldin, onde anões vivem em cidades subterrâneas. Elanor, lar dos elfos nas florestas profundas. E Sapão, dominado pelos humanos. Neste mundo, a conquista não ocorre pela destruição de cidades, mas Arthur quer compreender seu novo ambiente. Em outro livro, ele descobre que a tecnologia é rudimentar graças à existência da magia. As pessoas conseguem manipular mana internamente. Apesar de rara, a magia é essencial no cotidiano. Há 2 maneiras principais de usá-la: o fortalecimento, que circula mana pelo corpo para aumentar força, resistência e agilidade, e a conjuração, que projeta mana para controlar fenômenos fora do corpo. O funcionamento básico da magia já está claro para Arthur, mas ele não encontra nenhuma explicação sobre a habilidade de cura usada por Alice. Supõe que se trata de uma magia rara ou pouco documentada. Pelo que leu, a maioria das pessoas só consegue canalizar mana durante a puberdade, quando desenvolvem um núcleo interno. A partir daí, podem treinar para se tornarem magos. Isso o intriga. Em sua vida anterior, ascendeu ao poder com base em uma energia natural que lembra muito a mana. Curioso para testar se também possui essa energia, fecha os olhos e se concentra intensamente. Para sua surpresa, sente um núcleo de mana começar a se formar dentro de si. Ele considera isso um avanço importante. Pouco depois, Alice percebe que ele escapou do berço novamente. Ao encontrá-lo inteiro, suspira aliviada e o pega no colo. Arthur entra em pânico, temendo que ela tenha notado sua mana, mas Alice só percebe que ele precisa de uma nova fralda. Então, 2 anos passam. Em uma de suas anotações no diário, Alice demonstra alegria com o desenvolvimento saudável de Arthur, mas admite preocupação. Ele nunca sorriu desde o nascimento. Do lado de fora, ela o observa com Reynold no quintal, praticando com um bastão de madeira. Arthur demonstra entusiasmo com o treino, mas Alice se enfurece ao ver o marido entregando um bastão, ainda que inofensivo, para uma criança tão pequena. Já conhecendo o temperamento da mãe, Arthur sabe que precisa evitar situações que provoquem sua ira. Para afastá-lo dos treinos por enquanto, Alice decide levá-lo para um passeio pela cidade. A visita é uma oportunidade de ouro para Arthur. Ele analisa o nível tecnológico através das armas nas lojas, vê ingredientes e materiais inéditos,
E, o mais impactante, presencia um mago conjurando fogo diante de uma plateia. Ao final do dia, seu corpo infantil está exausto. Alice o carrega, planejando colocá-lo direto no berço. Apesar das limitações da infância, Arthur valoriza o carinho dos pais. Diferente de sua existência passada, solitária e marcada pelo abandono, agora sente o calor de uma família. Já adormecido no ombro de Alice, ela o observa com carinho, orgulhosa de como ele se desenvolve rápido. Tem ciência de suas escapadas noturnas para ler e percebe seu fascínio ao explorar o mundo. Para ela, isso reflete um espírito inquieto e aventureiro, muito parecido com o de Reynolds. Embora desejasse que ele permanecesse seguro ali, promete a si mesma apoiar qualquer caminho que ele escolha, desde que traga felicidade. No dia seguinte, Arthur vê o pai praticando no quintal. Fascinado, observa atentamente enquanto Reynolds ativa sua mana. Algumas pedras flutuam ao redor, mas o resultado é fraco. Reynolds dá de ombros, satisfeito com o pouco que consegue. Sua especialidade, afinal, é o fortalecimento físico, e não a conjuração de feitiços. Motivado, Arthur decide que é hora de treinar também. Mas Alice surge, anunciando a hora da soneca. Incapaz de argumentar com palavras, ele protesta enquanto passam diante da estante de livros. Alice insiste que não há tempo para leitura, mas Arthur recorre à sua nova arma, o bico. Já um mestre na arte de manipular com a fofura, convence a mãe a deixá-lo ler um pouco antes de dormir. Sozinho, inicia sua prática mágica. Ao longo dos últimos 2 anos, avançou bastante. Já consegue condensar fragmentos de mana e formar um núcleo funcional. O processo é cansativo, mas recompensador. Está a um passo de conjurar seu primeiro feitiço. No entanto, subestima completamente a força de sua própria mana, e ao canalizá-la, causa uma explosão violenta que destrói parte da casa. Alice e Reynolds estavam do lado de fora quando ocorre a explosão. A explosão foi tão intensa que queimou gravemente as costas de Reynolds. Apesar disso, ele e Alice sobreviveram, mas logo percebem o mais importante. Arthur ainda está dentro da casa em ruínas. O desespero toma conta. Como um bebê poderia sobreviver a uma explosão daquela magnitude? Correndo pelos escombros, chegam à antiga biblioteca. Lá, encontram Arthur de pé no meio da destruição, ileso. Reynolds mal acredita no que vê. O menino não só sobreviveu, ele causou a explosão. Com apenas 3 anos, demonstra um domínio de mana que muitos sequer tocam antes dos 12. Orgulhoso, Arthur sorri para os pais, esquecendo-se momentaneamente do teto prestes a desabar. 2 vigas cedem e caem sobre ele. Tenta correr, mas suas pernas curtas o impedem. Quando o fim parece inevitável, Alice se lança sobre ele, protegendo-o com o próprio corpo, enquanto Reynolds ergue um escudo mágico para conter os escombros. Arthur fica surpreso, pois é a primeira vez que alguém arrisca a vida por ele. Alice o abraça com força, tremendo, as lágrimas caem de seu rosto. Acostumado a um mundo onde afeto era fraqueza, Arthur sente um aperto no peito. Em sua vida anterior, como rei impiedoso, jamais viveu algo assim. Ele então se lembra do dia em que um homem tentou assassiná-lo. O Conselho Real não apenas condenou o traidor, também sentenciou sua esposa e filho a um campo de concentração que ignorava completamente a Convenção de Genebra. Lá, foram torturados e usados como cobaias em experimentos, sem qualquer misericórdia. A lembrança é fria, mas o presente é quente. Naquele abraço, Arthur encontra algo que jamais teve, uma família que o ama. O homem começa a implorar para Arthur poupar a família dele, dizendo que eles não tinham culpa de nada. Como um ato de misericórdia, Arthur decide matá-lo ali mesmo. Afinal, isso era praticamente uma segunda-feira normal para ele naquela época. Agora, suas segundas-feiras são bem diferentes. Ele passa o tempo treinando com seu pai. Reynolds quer que Arthur use manoplas nos treinos, mas Arthur já tem uma vida inteira de experiência com espadas. Então, é claro que não quer trocar sua arma principal. Como ele está tão decidido a continuar com a espada, Reynolds decide usar uma também. E para deixar tudo mais interessante, ele reforça a própria espada com mana. Só que, para surpresa total dele, Arthur faz exatamente a mesma coisa, e corta da espada do pai com facilidade. Nesse momento, Reynolds percebe que Arthur é talentoso demais para continuar sendo treinado só por ele. Então, começa a considerar a ideia de contratar um professor profissional e vai conversar com Alice sobre isso. Mas Alice recusa na hora. Ela não suporta a ideia de mandar Arthur para alguma cidade aleatória, só para ele aprender alguma coisa. Eles já tinham combinado que Reynolds ensinaria luta e ela ensinaria magia. Só que aí,
Reynolds lembra que Arthur cortou a espada dele no treino, mesmo com ela sendo infundida com mana, e o menino ainda é só um bebê. Tipo, se ele já tá fazendo isso agora, imagina o que pode fazer no futuro? Por isso, Reynolds insiste que ele precisa de um professor de verdade. Alice sabe que Arthur é incrivelmente talentoso, mas ainda odeia a ideia de deixá-lo sozinho numa escola na cidade. A discussão entre os dois começa e dura alguns minutos, sem ninguém ceder, até que Arthur, já cansado daquilo, dá uma solução simples. Por que eles não vão junto com ele para a cidade? Assim ele pode estudar, e os pais não precisam deixá-lo sozinho. Os dois se encaram, percebendo que essa opção nem tinha passado pela cabeça deles. Mas de repente, tudo faz sentido. Eles acham a ideia ótima, e logo começam a se preparar para a viagem. No dia seguinte, uma carruagem chega para levá-los até a cidade. E não vão sozinhos. Vão junto com alguns velhos amigos. Arthur reconhece na hora. São as mesmas pessoas que ajudaram Alice e Reynolds a reconstruir a casa depois que ele a explodiu. Eles fazem parte de um grupo chamado Chifre Gêmeos. O líder, Adam, se apresenta a Arthur. Angela também se apresenta, mas do jeito dela, sufocando Arthur com um abraço tão forte que ele quase desmaia. Alice observa a cena toda feliz. Por sorte, antes que Arthur apague de vez, Darren aparece. Tira a Angela de cima dele e também se apresenta, mas de um jeito bem mais tranquilo. Só dá um high five no garoto. É então que Arthur nota uma garota em pé no alto da carruagem. Dá pra ver que a garota está se exibindo. Não havia nenhum motivo para estar em cima da carruagem naquele momento. Ela não diz nada, então os outros explicam a Arthur que o nome dela é Jasmine. A última integrante do grupo é Ellen, a arqueira. Com as apresentações feitas, o grupo finalmente segue viagem. Todos sobem nas carroças e partem. Durante o trajeto, Alice pergunta a Arthur se ele está animado com sua primeira grande viagem. Ele responde que sim, mas por dentro só consegue pensar em como esse mundo ainda é primitivo. Eles usam carruagens puxadas por cavalos, enquanto no mundo antigo dele, existiam frotas de carros voadores à disposição. Arthur acha tudo bem interessante, já que é a primeira vez que presencia um combate de verdade nesse mundo, e ele quer se tornar forte o suficiente para lidar com ameaças assim sozinho em breve. Como agora tem bastante carne de lobo, o grupo decide usá-la para o jantar. O único problema é que estão sem temperos. Então vai ser só carne grelhada mesmo. Durante o preparo, Alice percebe que o braço de Reynolds está um pouco ferido e se oferece para curá-lo. Mas antes que ela comece, Jasmine pede que espere. Todos se reúnem ao redor de Alice para fazer a guarda, já que curandeiros como ela são extremamente raros nesse mundo. Se alguém visse ela usando magia de cura, poderia acabar se tornando um alvo. Assim que Alice termina, cada um volta ao que estava fazendo, mas Adam decide que quer se exercitar um pouco antes de dormir. E qual a melhor maneira de fazer isso? Lutando com uma criança de 4 anos, claro. Parece meio cruel, mas ele ouviu falar da força de Arthur e quer ver com os próprios olhos. É só um treino. Adam avisa Arthur para se preparar e já imbuir sua lança com mana. Arthur faz o mesmo. Quando o duelo começa, ele canaliza um pouco de magia nos pés. No momento em que vai colidir com Adam, simplesmente desaparece e reaparece atrás dele. Seria a chance perfeita de atacar, mas seus pés de criança escorregam no chão. Ele perde o equilíbrio e Adam consegue se recuperar. Os dois trocam golpes. De qualquer forma, Arthur acaba sendo arremessado para longe. Seu corpo de criança era leve demais para acompanhar um aventureiro experiente, e ele acaba voando. Felizmente, os outros o salvam antes que ele atinja o chão. E claro, todo mundo começa a gritar com Adam por quase machucar Arthur. Mas ele diz que não conseguiu se segurar, porque Arthur era forte demais. Ele simplesmente não esperava tanta força vinda de uma criança. Chega a achar que Reynolds está fazendo algum tipo de experimento de super soldado com o menino. Na verdade, Reynolds nunca ensinou nada daquilo para Arthur. Ele aprendeu tudo sozinho. Nesse momento, Jasmine se aproxima de surpresa e acaba assustando Arthur sem querer. Ela ficou realmente impressionada com o que viu durante a luta e pede que ele a ensine a usar aquela técnica com magia nos pés. Arthur queria manter aquilo em segredo, já que era uma habilidade da sua vida passada, mas Jasmine simplesmente não aceita um não como resposta. Pelo olhar dela, Arthur percebe que ela vai insistir até conseguir o que quer. Então, talvez não tenha escolha, e acabe ensinando mais cedo ou mais tarde. Na manhã seguinte, a jornada continua como planejado. Ao longo do caminho, o grupo faz algumas pausas para descansar. Nessas paradas, Adam aproveita para dar algumas lições básicas de lança para Arthur. Poucos minutos depois, Arthur devolve o favor e ensina Adam a usar um arco. Com algumas explicações simples, Arthur consegue entender tudo rapidamente. O único conhecimento que ele tinha sobre armas da vida passada era com espada. Então essas novas lições estão sendo valiosas. Como estava aprendendo tanto com os outros, Arthur acaba decidindo ensinar sua técnica para Jasmine. Afinal,
Ao canalizar magia nos pés e combinar com magia do vento, é possível aumentar drasticamente a velocidade. Bastou uma demonstração, e Jasmine já conseguiu copiar a técnica perfeitamente. Mais tarde, enquanto Arthur lia um livro de magia dentro da carruagem, percebeu que Jasmine também estava lá, apenas o observando. Não era coincidência. Ela estava aproveitando cada oportunidade para se aproximar dele. Na manhã seguinte, Jasmine entrega uma faca para Arthur como forma de agradecimento por tê-la ensinado. Ficou bem claro que ela realmente gostava dele, já que normalmente evitava qualquer tipo de interação com os outros. Alguns minutos depois, todos voltam para as carruagens e continuam a viagem. Mas enquanto Arthur está concentrado em seu livro, a carruagem é atacada por bandidos. O grupo fica completamente cercado, sem rota de fuga. O líder dos bandidos ordena que capturem as mulheres e crianças para serem vendidas como escravas. Assim que ele dá o sinal, todos atacam ao mesmo tempo, e os aventureiros fazem o possível para segurar a investida. Em termos de força, os gêmeos do Chifre e Reynolds são muito superiores aos bandidos comuns, mas o número deles é grande demais. Aos poucos, o grupo vai sendo pressionado. Em um momento crítico, Reynolds é lançado de volta contra a carruagem pelo líder dos bandidos, ficando gravemente ferido. Alice tenta ir até ele para curá-lo, mas Reynolds a impede. Se os bandidos descobrissem que ela era uma curandeira, se tornaria um alvo imediato. Então, Reynolds pede que Arthur leve Alice o mais longe possível dali. Arthur não queria abandonar Reynolds, mas ele revela algo que muda tudo. Alice está grávida de outro filho. Proteger ela agora é prioridade máxima. Arthur entende a gravidade da situação. Assim que Reynolds dá o sinal, ele ativa sua magia e se prepara para fugir com Alice, enquanto Reynolds promete segurar os inimigos o máximo que conseguir. O líder dos bandidos ordenou que seus homens perseguissem Arthur e Alice, mas Reynolds se colocou no caminho e avançou contra ele. Na primeira vez que lutaram, o inimigo havia derrubado Reynolds com facilidade, mas agora, ele estava lutando por sua família, e dessa vez, não cairia tão facilmente. Enquanto Reynolds enfrentava o líder, alguns bandidos menos importantes tentaram alcançar Arthur e Alice. Foi quando Adam e Jasmine intervieram, lançando adagas com precisão e abrindo caminho para que os dois pudessem escapar. Todos estavam dando tudo de si para afastar os bandidos de Arthur, e ele se esforçava ao máximo para levar Alice em segurança. Era irônico. Em sua vida passada, ele tomava tudo o que queria sem se importar com ninguém. Agora, estava fugindo para proteger alguém que considerava precioso. Depois de correr por vários minutos, Arthur acreditou que já haviam deixado o perigo para trás. Mas estava errado. Um dos bandidos observava de cima de um penhasco, e esse sabia usar magia. Sem que Arthur percebesse, o inimigo lançou um feitiço de vento em sua direção. Quando finalmente notou, já era tarde demais. Ele só teve tempo de empurrar Alice para longe e tomar o golpe sozinho. O impacto o lançou para trás, jogando o penhasco abaixo. Com um corpo ainda de criança, uma queda daquelas era praticamente uma sentença de morte para ele. Mas se fosse morrer, não morreria sozinho. Enquanto caía, Arthur puxou a faca que tinha recebido de Jasmine e a lançou com precisão contra o mago. A lâmina acertou, e o cordão se prendeu ao tornozelo do inimigo, permitindo que Arthur o puxasse consigo para o abismo. Os aventureiros tentaram usar magia para salvá-lo, mas Arthur já estava longe demais para ser alcançado. Não havia mais o que fazer. Ele estava condenado. Durante a queda, sua mente ficou em silêncio. Mesmo diante da morte, sentiu uma estranha paz. Tinha conseguido proteger sua família. Finalmente compreendia por que aquele homem, em sua vida passada, havia lutado tão desesperadamente para proteger a própria. Arthur não hesitou em se sacrificar por Alice, e embora não se arrependesse do que fez, ainda desejava ter tido mais tempo. Queria ter vivido um pouco mais ao lado deles. Então, se você curtiu o vídeo e quer a continuação, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal, e se ficou até aqui, comenta aí o nome do seu anime favorito para eu dar uma olhada. É isso, e até o próximo resumo do Tio Wasabi.